Olá, está começando a partir de agora mais um Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Unifra Entrevista desta sexta-feira tem como tema o dia 19 de abril, o Dia do Índio. E para falar sobre o Dia do Índio, para falar também sobre o índio no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, a gente está recebendo a visita, enfim, ele aceitou o nosso convite para participar desse programa, o índio da tribo Caingangue, o Juvino Salles, a quem a gente agradece, dá as boas-vindas ao estúdio aqui da TV Unifra. Juvino, e muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar do Unifra Entrevista. Juvino, obrigado. Quero fazer um resgate histórico contigo aí. O Dia do Índio, ele é celebrado desde 1943 aqui no Brasil e foi por um decreto presidencial lá do governo Getúlio Vargas, né? A ideia, inclusive, surgiu após aquele primeiro congresso indigenista interamericano no México, né? Onde foi o primeiro grande congresso assim em que os povos pararam, sentaram e passaram a refletir sobre de que seria e de que maneira o homem branco, vamos colocar assim, poderia cuidar e perpetuar a cultura indígena. E a partir dali, o Brasil então também acabou, por decreto-lei, como eu acabei de colocar aí, tendo o dia 19 de abril como o Dia do Índio. E exatamente no dia 19, esse primeiro congresso aconteceu no dia 19, então por isso que o Dia do Índio é comemorado em 19 de abril. Quero fazer uma pergunta para ti, olha, tem tanta tecnologia, o índio hoje mora também na cidade e tudo mais. Como é que é ser um índio, um descendente de Caingangue em 2016? Olha, primeiro vamos eu também fazer o resgate histórico antes de entrar nesse assunto. Sim. Mas o Dia do Índio surgiu exatamente desses eventos que você está colocando, justamente porque os governos viram que as comunidades indígenas não estavam contentes com o que estava acontecendo com a colonização do território brasileiro. Então, muitas áreas indígenas estavam sendo usurpadas, muitos territórios dos Caingangues estavam sendo reduzidos, e aí saiu esse congresso indígena que pela primeira vez as lideranças indígenas começaram a discutir a situação que estão vivendo e o futuro deles em relação ao que estava acontecendo naqueles dias. Então, o Dia do Índio, ela surgiu exatamente para calar a boca do índio. Calar a boca do índio para que ele não vai lá mais exigir do governo. Aí então disseram assim, não, dia 19 vamos dar uma festa para eles, porque fazer festa no dia 19 foi feito pelo governo brasileiro, governo interamericano. Então justamente para manter as comunidades indígenas paradas num tempo, para não exigir, para não reivindicar os direitos, né? Então muitas comunidades indígenas hoje eles se acostumaram com isso. Hoje muitos comemoram com festa o Dia do Índio, mas ser índio hoje em 2016, a gente consegue hoje refletir com as lideranças que nós temos hoje, que esse dia, a Semana do Índio, ela não é só dia de comemorar a festa, mas é um tempo, um período aí que a gente tem para a gente mostrar que nós estamos aí, reivindicar nossos direitos. Muitos dos nossos direitos estão sendo usurpados no papel também, né? Então, nossos direitos que nós conseguimos em 88, em relação aos nossos territórios, educação e saúde, ela está sendo ameaçada hoje pelo Congresso brasileiro, hoje em Brasília. Então, o Dia do Índio, para nós, em 2001, o que é ser índio? É a época da gente estar reivindicando de retomar ou conseguir um pouco daquilo que a gente perdeu durante o processo da colonização. Sim, vocês, hoje aqui em Santa Maria, nós temos índios Caingangues e índios Guaranis. Né? Os Caingangues lá, da tribo a qual você pertence, são 23 famílias, né? Os Guaranis, eu tenho aqui o registro também que seriam 23 famílias. Como é que é a convivência dos Guaranis com os Caingangues, dos próprios Caingangues com os Caingangues? Como é que é essa convivência? Na verdade, no século passado, existia uma divisão entre Guarani e Caingangue, né? Inclusive, houve épocas em que a liderança Caingangue
procurava dominar a liderança guarani. Mas a partir dos anos 90 para cá, 2000 para cá, a gente refletiu junto com a liderança guarani de que não é essa relação que a gente tem que ter, porque o Guarani é um povo, o Caigangue é um povo. Sim. Então cada povo tem que ser sua organização social dentro da sua aldeia. Então a partir dali se constituiu os caciques dos Guarani, que eles representam o povo deles. E a relação, hoje no geral, né, isso. Agora aqui em Santa Maria a gente tem uma relação muito boa com a comunidade indígena Guarani, em que a gente faz muitas vezes a integração das duas escolas, inclusive, né, para fazer jogos, para fazer, né, jogos indígenas dentro da tradição de cada povo. Então a gente tem tiro ao alvo, com flechas, corrida da tora, que a gente pega a tora. Sim. A gente faz as comidas típicas do povo Caigangue e do povo Guarani. É quase uma Olimpíada que acontece lá, né? É uma Olimpíadas, né? Então é essa relação que a gente mantém hoje com a comunidade Guarani, aqui em Santa Maria. Você estava falando dessa questão dos povos, a gente até tem uma imagem para mostrar do mapa do Rio Grande do Sul, né? E vai bem ao encontro daquilo que você falava. O pessoal de casa está vendo aí agora. A gente está vendo aqui, ó, nós temos aí a região, né? O G ficava mais ao norte. O G, na verdade, é o Caingangue, né? Mais ao norte do Rio Grande do Sul. Tem os Guaranis aí, boa parte do território, e também os Pampianos, mais a sudoeste, ao sul do Rio Grande do Sul. Mas hoje a gente vê muito, por exemplo, muitos Caingangues. A região central de Santa Maria, por exemplo, era uma região ocupada por índios guaranis, os caingangues mais distribuídos, né? A que se deve isso, exatamente, essa distribuição mais pelo território gaúcho, hein, Juvino? O que levou vocês a migrarem assim para outros lugares? Na verdade, dentro da tradição caigangue e guarani, eles não são povos de permanecer para sempre num lugar só. Sim. Né? Então, como antes o Estado que criou as limitações de perambulação desses povos, mas antes da colonização, o Caigangue e o Guarani, eles perambulavam pelo todo o Estado. É nesse mapa aí que a gente está vendo agora, olha aí. Exatamente. Então, tanto é que ninguém impedia, os caigangues não impediam que o Guarani fosse para um outro território, fosse para outro território e vice-versa. Então, sempre houve a gente chama de amó em Caigangue, que é o acampamento que eles montam durante a caminhada deles. Sim. Né? Aqueles acampamentos são da tradição caigangue. Então, por exemplo, tem hoje caigangues em Santa Maria, porque tem Guarani também, porque foi território indígena aqui em Santa Maria. Sim. E a criação, por exemplo, da comunidade indígena caigangue aqui em Santa Maria, ali naquele local, sempre foi um local onde eles acampavam. Quando eles caminhavam, faziam a caminhada deles. Esse local que você se refere é exatamente essa área, né? Essa área que a gente do ladinho da rodoviária de Santa Maria hoje, né? Exatamente. Ali sempre foi um acampamento tradicional, onde eles saíam de um lugar para fazer a atividade de caça, pesca e coleta de frutas, né? E aí faziam todo esse círculo. Quando eles chegavam lá onde eles saíam, daí já estavam de novo recuperado o ambiente que eles deixaram lá. Sim. Entendeu? Então aqui onde eles estão, onde a gente está aqui hoje, perto da rodoviária, ela é um acampamento tradicional do povo caigangue, que eles sempre paravam ali para depois eles mudavam, seguiam a viagem. Né? Seguir adiante para outros povos. Você estava me falando que você não é aqui de Santa Maria propriamente dito, você vem de Ibiraiaras, que é muito próximo ao município, por exemplo, de Lagoa Vermelha, né? Mais para a região norte ali do estado, né? Você veio para cá para estudar também, é isso? Exatamente, a gente está, porque faz parte também do nosso costume desse mó que você falou, como é que é a expressão? Mó. Que é o acampamento. Né? Sim. Então, também faz parte da minha cultura eu transitar dentro do território gaúcho, dá para dizer. Né? Perfeito. E a gente veio de lá para cá porque a gente, eu estava falando antes, estou fazendo curso, estou terminando a pedagogia, porque eu comecei lá em Passo Fundo, na UPF. Sim. E por dificuldades financeiras eu tinha que fazer vestibular para cá para poder terminar aqui, porque é gratuito, né? Sim. E a gente está nesse curso aí, os outros cursos também, justamente para a gente
é botar em prática os direitos conquistados na Constituição de 88. Por exemplo, nós temos a educação indígena diferenciada, hoje reconhecida pela Constituição, pela LDB, tudo, e a gente tem nas nossas escolas indígenas, são bilíngues, é ensinado a alfabetização em caigangue. Mas em português também. Mas em português também, só que a direção das escolas ela está dominada pelo não índio. Sim. E muitas vezes quando a gente quer praticar aquele conhecimento tradicional, a educação dito mesmo indígena, né, que as famílias dão para a criança, que eles têm que entrar na escola indígena. Sim. E aquela educação que a gente está tendo, a gente não está conseguindo botar em prática essas conquistas porque nós encontramos dificuldades porque a direção das escolas não são índios. Eles não valorizam a nossa língua, por exemplo. Sim. As aulas de língua são reduzidas de horário para dar em detrimento à língua portuguesa, né? E que historicamente sempre foi assim, né? Então, se a gente não se preparar para o curso superior, a dominação vai continuar assim. Agora, vejamos que é uma coisa bem diferente, né, do índio, por exemplo, a situação do índio também lá no século passado. Por exemplo, hoje o índio, por exemplo, tem a oportunidade, ele corre atrás, vai em busca desse direito de até fazer faculdade, né? Para ver como é uma coisa diferente. Num passado talvez nem tão recente assim, ou até, digamos, recente, em meados dos anos 80, 90, era uma situação muito rara, talvez até impossível da gente imaginar ou perceber vendo o índio fazendo faculdade, que é o teu caso, né? Fazendo um curso superior, né? Na verdade, antes da chegada da colonização nos territórios indígenas, nunca necessitou de se ter uma escola dentro das aldeias, porque a educação indígena ela acontecia ali dentro mesmo. O conhecimento sobre as ervas, as águas, a coleta, a cultura, a língua, tudo acontecia ali, era uma escola natural. E as escolas foram instaladas dentro das aldeias indígenas não para ajudar o indígena, mas para portuguesar mais o costume indígena. Sim. Por isso hoje por exemplo, a gente vem para a faculdade, a gente tem que viver conforme a sociedade está vivendo. Sim. Né? Então hoje a vida está muito diferente, mas o acesso do indígena na universidade não se trata de um acesso para manutenção particular, mas em função da necessidade de um povo que está lá esperando a gente. Entendo. O Unifra Entrevista vai fazer um intervalo de 1 minutinho, na sequência a gente volta para falar um pouco mais com o Juvino Salles, ele é índio da tribo Caingangue, uma das duas tribos, né, que compõem aqui o povo indígena em Santa Maria. E como eu acabei de dizer, então, em 1 minuto a gente volta para falar. E olha, a gente vai mostrar até imagens de um documentário que mostra os primeiros contatos do homem aqui no Brasil com os primeiros índios, mais lá no norte do país. 1 minutinho e a gente já volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, que nesta sexta-feira fala sobre o 19 de abril, o Dia do Índio. E, gentilmente, aceitou nosso convite para participar desse programa o Juvino Salles, ele que é índio integrante da tribo Caingangue, que mora aqui em Santa Maria. Juvino, a gente estava falando sobre alguns direitos, né? O fato de você já estudar. Agora, o primeiro contato, dá para se dizer assim, do homem, né, com o índio, né? O homem, quando eu me refiro, o homem lá, europeu, colonizado, né?
foi lá também em meados dos anos 40, mais precisamente por parte dos irmãos Vilas Boas, né, o Leonardo, o Cláudio e também o Orlando. E na época eles fizeram um documentário, né, o documentário inclusive chamado de Marcha para o Oeste, que mostrou na verdade aquela incursão, né, que o governo buscou delimitar na prática algumas fronteiras geográficas do Brasil, e que num primeiro momento foi colocado de que as tribos indígenas seriam um obstáculo para serem levadas essas fronteiras. No entanto, os irmãos Vilas Boas mostraram que, muito pelo contrário, as tribos indígenas não seriam um obstáculo nenhum. Tanto que a gente tem um trecho desse documentário, vou convidar para você assistir agora e convido o pessoal de casa também para acompanhar com a gente, e na sequência a gente repercute esse trechinho que a gente vai mostrar agora do documentário. O Brasil estava ainda sob o domínio de Getúlio, sua população fixava-se na costa como caranguejo, olhando o sertão com assombro e pavor. Mato Grosso e Goiás eram um mistério que a imaginação povoava de feras, índios e bandidos. Ir até o Araguaia era louca aventura, do Rio das Mortes só se comentava barbaridades. Era indevassável o território chavante. O Xingu, então, parecia estar num outro planeta. Dele, aliás, pouco se falava. Nem dele, nem da Amazônia em geral. A África ficava mais perto. Realmente era isso mesmo, aqueles que os teus antepassados, né, deixaram como conhecimento para vocês, né, como legado, assim, realmente as pessoas, os índios viviam mesmo isolados, assim, era completamente isolado, era difícil esse contato? Era difícil porque na época as florestas eram territórios maiores do que você vê hoje aí no território brasileiro. Sim. Hoje nós temos a maior parte das florestas na Amazônia, mas se você vê Rio Grande do Sul são poucas áreas de floresta que existem hoje. E as maiores florestas existem onde vivem indígenas hoje. Sim. Onde existem colonos, por exemplo, foram todos devastados, né? Então sempre viviam isolados em relação à sociedade envolvente. Sim. Mas em relação entre as comunidades indígenas existia uma relação de vizinhança boa. Sim, né? uma boa relação. Para você que hoje vive na cidade, né, mas é descendente indígena, eu gostaria de saber de você, Juvino, que importância teve e talvez tenha tido para vocês até esse documentário realizado pelos irmãos Vilas Boas. Você chegou a estudar, já tinha ouvido falar desse documentário? Não, eu já vi falar, mas não cheguei a estudar, mas eu acho que ela tem sua importância, porque pelo menos os irmãos Vilas Boas, eles divulgaram que existe um povo com uma cultura diferente do que se já conhecia, né? Sim. Então, na época ainda, historicamente, a sociedade branca sempre tentou impor a sua cultura em relação à cultura indígena. Só nos meados dos anos 80, 90 para cá, que começou a se considerar no Brasil a existência da multiculturalidade que é formada da sociedade brasileira. Sim. A partir dali começou a se divulgar mais que o caigangue tem sua dança. Cada povo indígena, né, tem seu modo de viver, tem seu modo de se relacionar com a natureza. Tem sua cultura própria, né? Tem sua cultura própria. E muitas vezes as pessoas eles generalizam, por exemplo, os povos caigangue e guarani em se chamar assim tudo de indígenas, né? Os povos indígenas. Sim. Né? Nunca dizem o povo guarani, o povo caigangue, o chavanto, o terena, assim por diante, né? Que seria a maneira mais correta de Seria se a maneira dirigir, mais correta, mas essa generalização ela tem sua história também, porque quando o branco chegou aqui, o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele achava que estava chegando nas Índias, que era o que eles buscavam especiarias naquele local para levar para Portugal. Sim. E quando chegaram aqui, eles acharam que tinham chegado nas Índias realmente, chamou aqueles que eles encontraram de índios. De índios. Né? Então, a história ela está contada
de maneira... E olha só que detalhe interessante, você tocou nesse assunto, né, de 1500, quando Pedro Álvares chegou por aqui, nós tínhamos entre 4 e 5 milhões de índios, era uma estimativa, né, a população de índios. Atualmente, pelo menos de acordo com dados do censo de 2010, realizado pelo IBGE, apontou que o Brasil tem hoje cerca de não muito mais que 460 mil índios, ou seja, 0,25% da população brasileira. E nós temos, por exemplo, os índios Ticuna com 35 mil, os índios Guarani com 30 mil e os índios Caigangue, da qual você participa, né, você pertence à tribo Caigangue, são digamos, as tribos mais populosas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, você saberia me dizer, Juvino, quantos índios hoje vivem entre Guaranis, entre Caigangues ou só dos Caigangues, por exemplo? Olha, quando a gente trabalhava a gente atuou no movimento indígena na década de 90, Sim. A gente tinha dados assim que o Guarani, o povo Guarani no estado só existia 3 mil habitantes. E os Caigangues estavam em 15 mil habitantes. Aí, nesses 20 anos, a gente conseguiu resgatar parte dos territórios que foram perdidos, tanto Caigangue quanto Guarani. A gente fez uma aliança com os Guarani para a gente lutar pela terra, para lutar por mais espaço. E dentro desses 20 anos, a gente conseguiu ampliar os espaços que existem. A partir da ampliação do espaço, também começou a crescer a população, Guarani e Caigangue. Hoje no estado a gente tem em torno de uns 23, 24 mil caigangues. Sim. E aí o restante está em Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. São Paulo. Mas não no norte do Brasil, por exemplo. No norte do Brasil, nós não temos o nosso povo. Sim. E o Guarani já não, o Guarani vem... porque o Guarani tem núcleos. Tem seus núcleos, tem Guarani Kaiowá, tem Guarani Mibiá, tem Guarani não sei o quê. Quer dizer, já expande mais ainda. Eles expandem mais. Mas, na verdade, em 1500, quando chegou aqui o povo branco, vários povos foram massacrados, foram exterminados aqui. Não foi assim pacífica o primeiro contato entre índio e branco, porque também o índio não aceitava o branco invadindo o seu território. Mas como o branco tinha mais, o não índio tinha mais, estava mais equipado, e eles acabaram muitas vezes destruindo a população inteira através desse contato. Por exemplo, São Paulo é um território guarani onde cerca de 3 mil índios foram mortos num dia só, que são os Guarani, os Tupi-Guarani, né? Hoje tem umas ruas lá que tem os nomes dos caras que mataram os Guarani naquela época. Então, quando a segunda vez que os portugueses vieram, depois que descobriram o Brasil, eles trouxeram roupas contaminadas com variolas de lá da Europa para distribuir nas comunidades e povos inteiros foram mortos pela doença naquela época. Então o contato não foi pacífico. Muitos povos indígenas foram exterminados naquela época. Muito diferente do que, por exemplo, aconteceu com os irmãos Vilas Boas, né? Que foram muito diferente. Chegaram, foram aprendendo com os índios e foram bem receptivos, foram bem recebidos até, né? Pelos índios. A gente está se encaminhando para o final do Unifra Entrevista, que é especial sobre o Dia do Índio, Juvino. E eu quero só perguntar para você, o que é o sonho teu, enquanto descendente de índios, para um futuro agora, para a comunidade indígena, mas também para esse convívio com a sociedade, uma sociedade que cada vez mais ela amplia as fronteiras urbanas, cada vez menos a gente vê o espaço reservado para árvores, né, e tudo mais, enfim, a urbanização cada vez maior e claro que inevitavelmente tem esse choque, né, muitas vezes chegando até reservas, muitas vezes fazendo limite com reservas. Qual é o sonho teu, enquanto descendente de Caigangue, de repente que tu quer ver um filho, um neto daqui para adiante, depois tendo já para os próximos anos aí? Eu acho que o nosso sonho enquanto indígenas hoje, em 2016, é de que a gente continue, deixa de lado a violência contra os indígenas e a gente mantenha uma relação de diálogo com a população não indígena. Porque assim a gente vai conhecer a cultura deles, eles conhecem a cultura da gente e a gente começa a respeitar. E outra questão, assim, que o nosso sonho, que nossos filhos continuem, é que busquem a formação, né, até superior, também porque a gente precisa dominar
o letreiro, as letras do português para justamente a gente ampliar conhecimento. Ampliar conhecimento e defender o nosso povo. Porque também não adianta a gente sair da aldeia, vir para a cidade grande, estudar e ficar na cidade. A nossa missão aqui na universidade não é isso. A gente está se preparando gente na área do direito, na área da agronomia, na área da educação, justamente para a gente direcionar, tomar as rédeas do nosso povo, para a gente conduzir para um futuro melhor. É isso que nós queremos criar para os nossos netos, para os nossos filhos, para que eles tenham uma vida melhor e que o povo não indígena comece a respeitar os nossos filhos futuramente. Perfeito, perfeito. Juvino Salles, ele que é da tribo Caingangue, né, aqui de Santa Maria, muito obrigado pela participação aqui no programa Unifra Entrevista. O Unifra Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar esse programa também pela internet, acessando o nosso canal, o Unifra Online. Lá no YouTube você pode acompanhar esse programa na íntegra. Ou também, claro, nas reprises do Unifra Entrevista. A gente volta na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos e deixa eu te desejar um feliz Dia do Índio aí para o dia 19 de abril para você. Eu agradeço também a receptividade que eu tive aqui nos estúdios, e eu acho que é isso aí que a imprensa tem que fazer também, divulgar o outro lado da história. Perfeito. Para nós é muito bom. Voltamos na próxima sexta-feira. Grande abraço a todos.